Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos e todas bem-vindos à nossa live para darmos continuidade às atividades do Simpósio Marajoara de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, CIMECT 2020. Traremos agora o minicurso Chatbots e o Aprendizado de Máquina, ensinando inteligência artificial com programação em bloco. Hoje, estou aqui como mediador deste diálogo e irei me apresentar rapidamente a vocês. Eu sou o professor Márcio Picanso e sou bacharel em administração e especialista em gestão empresarial. Atualmente sou professor do IFPA Campos Breves, atuando com as disciplinas de empreendedorismo, cooperativismo e gestão de projetos. Além disso, eu tenho experiência no setor bancário, trabalhei por 6 anos no Banco do Brasil e como analista de comércio exterior e logística por 4 anos. Além disso, fui gestor de ABB por 2 anos. Nós agradecemos a presença virtual do nosso convidado, que é o professor Abner Lucas Alves Pereira, do IFPA Campos Breves, e dos internautas que acompanham nossa live. Temos professores, técnicos e alunos do Campos Breves e pessoas da comunidade em geral. O nosso muito obrigado e o nosso abraço virtual a todos vocês. O tema que será apresentado hoje será Chatbots e o aprendizado de máquinas, ensinando inteligência artificial com programação em bloco. Então, vocês me perguntam, o que é o Chatbots, professor? Vocês já disseram alguma vez OK Google? Se sim, vocês já tiveram uma primeira experiência com chatbots. Antes de começarmos, a gente vai explicar como será a dinâmica da live. Gostaria de explicar para vocês que o nosso palestrante ele irá discorrer sobre o tema e, ao término de sua fala, será aberto um momento para respostas às perguntas feitas durante a live. Importante, no decorrer da fala do nosso convidado, à medida que surgirem dúvidas, vocês podem inserir suas perguntas no chat. E para facilitar a identificação da pergunta em meio às mensagens, nós pedimos que vocês iniciem a frase de dúvida pela palavra pergunta, seguida de 2 pontos. A frequência da atividade será um link que será postado aqui no chat da live, durante o andamento da palestra. Você deverá copiar o link e colar no navegador de internet, para poder preencher com o seu e-mail, nome e cidade. A frequência ficará disponível somente até o final da live. Vocês receberão certificados as pessoas que tiverem inscritas no evento e assinarem a frequência. Para iniciar a sua fala, eu gostaria de chamar agora o professor Abner Lucas Alves Pereira, que é graduado pelo curso Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, além de ser licenciado em Matemática. O professor Abner também é especialista em Engenharia de Sistemas e Docência para Educação Técnica e Tecnológica. Ele é professor efetivo do IFPA Campos Breves, ele possui experiência na área de educação, manutenção de sistemas computacionais e lógica de programação, atuando principalmente nos seguintes temas: firmware, lógica, malware, internet, banco de dados e ensino básico. Por favor, professor Abner. Bom, boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo. E aí estou mais uma vez trazendo uma atividade aqui agora para vocês, onde nós vamos tratar de um termo que, dentro da área da informação, da tecnologia da informação e comunicação, é um termo que vem sendo desenvolvido, que vem crescendo ao longo dos anos aí, com o avançar da tecnologia da informação e comunicação, e também, através dele, é possível estar inserido
a tecnologia que é a inteligência artificial. É por isso que nós vamos estar trabalhando hoje com elas. Como é que a gente vai fazer o nosso mini curso de hoje? Eu vou estar primeiro explanando sobre o assunto, nós vamos conhecer algumas características de um chatbot, verificar o que é ele, como é que ele é desenvolvido, para poder a gente entender o que a gente vai fazer mais à frente, né? Que não é um bicho de 7 cabeças, é por isso que eu trouxe aí para vocês uma programação em bloco, porque não vai precisar de nós conhecimentos tão técnicos, né? De uma linguagem de programação, por exemplo, e a gente vai conseguir desenvolver uma aplicação bem simplesinha, trabalhando com todos esses conceitos que a gente vai ver no nosso mini curso de hoje, ok? Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui, para nós começarmos. Ok, então vamos lá. Primeiramente, vamos aí a uma introdução e tá analisando melhor o que é esse conceito do chatbot, tá? E aí a gente vai ver, são várias formas de pronunciar, você pode pronunciar em português, pode pronunciar em inglês, é você que vai decidir como é que você vai estar fazendo essa pronúncia aí. Bom, podemos definir que a terminologia dele é formada aí tanto pela palavra chatter, que vem de falatório, uma conversação, né, muito grande. Então, chatter vem indicar esse falatório para a gente, e bot vem da abreviatura de robot, né, que é o nosso robô em português, né, robot é em inglês. Então, juntando chatter e bot, que é uma abreviação de robot, nós chegamos aí você pode chamar de chatterbot, né, que seria o termo completo aí desse falatório. Deixa eu colocar uma lupazinha aqui para a gente. Esse termo completo aqui, ó, chatterbot, ou você pode abreviar esse chatter e chamar só de chat, né, chatbot, tá? Que é o termo mais utilizado. Mas aí, chamando em português, não tem problema nenhum, chatbot também, você pode estar utilizando esse tipo de pronúncia. Então, o que são esses chatbots? Ele é um software, né, usado para simular, tá, interações com humanos por meio de um texto ou voz, tá? Mas aí, se a gente chama chatbot, tem a ver com texto, é algo textual. Se você quer trabalhar com voz, conversar, por exemplo, com um sistema indicando a entrada de dados por voz, aí você já vai trabalhar com voice bot, tá? Então, não tem muita diferença de uma estrutura de uma para outra, a única diferença é o tipo de coleta de dados, né? Um é por texto, chatbot, e o outro é por voz, né? Que é o voice bot. Vocês não estavam me vendo? Agora estão? Creio que sim. Continuando. Então, o nosso software, ele é um sistema aí de conversa textual, que é o que a gente vai estar trabalhando, e ele é treinado, tá? Se nós formos utilizar palavras inteligência artificial, ele vai passar por um processo de treinamento, tá? Então, ele vai ser treinado para executar uma resposta, para dar uma resposta. Aí, isso que vai variar agora. Se você vai utilizar a inteligência artificial, ele tem um tipo de estrutura. Se você não vai utilizar a inteligência artificial, ele tem um outro tipo de estrutura, mas só que ele continua sendo chatbot, tá? A gente não chama só os chatbots, só aqueles que têm inteligência artificial. Temos uns exemplos mais simples que é que eu vou definir mais para frente. Continuando, aonde nós podemos encontrar? Bom, segundo aqui o mapa de ecossistema brasileiro de bots, que é um mapa, é um estudo que traz alguns valores aí de pesquisa, realizado lá por Fernando Paiva, ele que é um dos editores lá do site Mobile Time. Ele pesquisou entre 97 empresas daqui do Brasil, neste ano, né, foi de junho a julho deste ano, ele pesquisou entre 97 empresas que executam, que programam chatbots aí para as grandes empresas, né, para as empresas, para qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de cliente. E aí ele chegou aos seguintes resultados, olha só. Para qual finalidade, a pergunta que ele fez de bot, sua empresa tem desenvolvido maior, né? Tem um maior desenvolvimento para em que área? E aí nós temos aí que 64% dele foi para atendimento ao cliente, que é onde nós conseguimos enxergar realmente o chatbot, tá? Os chatbots, eles são utilizados para atendimento entre as empresas, né? Entre as empresas e os clientes. Então, é lá que nós conseguimos encontrar
uma maior diversidade as estruturas dessa inteligência artificial aí trabalhando, né? Seja ela com inteligência artificial ou não. Mas não só lá, né? Temos aí na marketing, na cobrança, no back-office, naquele apoio lá onde a galera vai estar trabalhando por trás de um projeto, nas vendas também, tá? Mas aí no atendimento ao cliente é mais perceptível. Nós podemos encontrar não somente nesse campo aí de vendas, né, de empresas, mas também nós conseguimos encontrar entre usuários através de uma aplicação de bot de clima, né? Eu posso simplesmente perguntar lá para um bot de clima como é que está o clima hoje, ele vai me responder trazendo essa informação, e essa verificação, ela não está lá guardada na estrutura do site, ele vai coletar em algum lugar, ele vai obter essa informação, ele vai aprender, né, para poder trazer para a gente. Então, por isso aí que é importante, e a gente consegue enxergar a inteligência artificial aí nesse momento. Em bot de supermercado, para te ajudar a fazer um supermercado, para te ajudar a ver o que comprar, ver, estar ali relacionando uma lista, né, de compras que você precisa estar realizando, gerenciar se você precisa comprar ou não aquilo ali, basta você perguntar para um bot que foi sistematizado para esse fim, né? Temos também bot de conselho de vida, né? Por exemplo, você vai criar um sistema computacional que vai conversar com a pessoa ali. Eu dou informações para ela e ela me responde, né? Então, isso daí é bastante utilizado para o tratamento, né, de pessoas aí que passam, por exemplo, por depressão, né? Isso é só um exemplo, tá? Temos aí bot de finanças para ajudar aí no racionamento, para ajudar aonde você vai investir, né, nos investimentos. Então, os bots, eles estão aí também auxiliando nesse processo, tá? Também temos bots, eu estou falando de tudo de chatbots, tá? Temos aí os bots para agendamento. Você tem uma aplicação, por exemplo, onde você fala para ela gravar, olha, eu tenho uma reunião amanhã, grava aí para mim. Ela vai lá e gerencia a tua agenda. Você conversa com ela, o que eu tenho de reunião para hoje? O que eu tenho para fazer hoje? Né, ela vai e traz todas essas informações para ti. E se for de maneira estática, você guarda lá e ela traz a informação para ti. Pronto, estática. Mas pode ser de uma maneira não estática, utilizando a inteligência artificial. Por exemplo, além de gravar o que eu vou fazer ao longo da semana, além de me retornar a cada dia o que eu vou fazer ao longo da semana, ele pode me ajudar, prevendo se eu vou estar disponível ou não, porque ele vai verificar ao longo do meu sistema o que foi que eu executei de tarefas, ele vai verificar qual é a minha condição de saúde, não sei se tiver ali alguma interação com algum sistema de saúde que eu esteja carregando, e assim sucessivamente. Tá? Então, por isso aí que também nós podemos verificar a utilização da inteligência artificial nesse cenário. Continuando, temos também aonde e por quê, né? A gente já viu aonde, agora por quê que a gente pode utilizar esses tipos de sistemas com o uso da inteligência artificial. Olha só, a Salesforce e outras empresas como MyClever, Drefy e SurveyMonkey, eles que são empresas que realizam pesquisas aí entre o comércio, né, entre os usuários aí de sistemas computacionais, eles verificaram o seguinte, que os consumidores sentem que os chatbots são 35% melhores, né? Então, é um número bastante considerável, né? Hoje em dia, é mais fácil, né, mais tranquilo para um usuário trazer uma informação através de um chatbot, né? Não tem a necessidade dele ficar aguardando horas e horas lá para falar com um atendente, por exemplo, né? Em muitos casos, ainda há necessidade de utilizar o atendente, né, para você tirar a sua dúvida, para você fazer lá qualquer reclamação, sei lá, qual for a sua atividade que você queira fazer, mas em muitos casos aí o chatbot, ele vem aí ajudando e melhorando a vida do consumidor, a vida do usuário, não somente falando de vendas também, né, no comércio, mas em qualquer outra área. Que mais? O porquê nós devemos usar? Olha só, ainda de novo lá, segundo o mapa de ecossistema brasileiro, no ano passado, tínhamos que 1 bilhão por mês de mensagens eram trocadas aí via chatbots, né, entre clientes e as empresas donas dos chatbots lá, que estão utilizando chatbots para conversar com os clientes. E isso segundo a pesquisa lá do Fernando Paiva,
lá do Mobile Time, né, que fez lá nas 97 empresas daqui do Brasil, tá? Então, ano passado era 1 bilhão por mês. Este ano, né, a consulta feita em julho, de junho e julho deste ano, diz aí mais de 1 bilhão, né? 1 bilhão a mais, né, do que o do ano passado. Então, ainda há um grande crescimento da utilização desses serviços, né? Então, além de ser comum, né, tá aí o porquê, né? Muitos estão utilizando, ele está servindo, né, para a empresa, está trazendo aí lucros, está trazendo um cliente satisfeito. Então, um usuário também satisfeito, não falando só de vendas, né, mas trazendo um usuário satisfeito. Então, é por isso que é importante a gente conhecer ele, né, e que é o que a gente está fazendo agora aqui no nosso mini curso. Bom, então quais são o tipo de estrutura? Eu vou apresentar 2 tipos de estrutura que pode se apresentar um chatbot. Tá? Temos aquela estrutura que é baseada em regra, por exemplo, é um software estático, como eu já tinha usado essa palavra antes, tá? Ele é um software tradicional, onde ele foi desenvolvido, foi feito uma estrutura ali, algoritmo para ele, né? Foi feito lá todas as regras, foi codificado tudo o que ele deveria fazer, de como ele iria se apresentar, quais eram as condições de relacionamento entre os dados já estariam lá junto ao sistema, tá? Eu poderia estar alimentando ele futuramente também, né, mas aí eu teria que mexer um pouco na estrutura para poder receber esses novos dados, se tivessem dados diferentes dos quais já tinham nele. Então, um chatbot baseado em regras, ele possui uma série de comandos e ele vai seguir aquela série de comandos à risca. Não pode mudar. Um exemplo disso é quem foi que nunca se deparou lá, por exemplo, com você vai ligar para algum sistema, vamos ver um de telefonia móvel, né? Você vai pegar lá a tua empresa de telefonia móvel, vai tentar entrar em contato com eles, vai lá no seu dispositivo mobile, lá no seu celular, digita lá, sei lá, asterístico alguma coisa, asterístico 222, e aí aparece ali um campo de texto para você se comunicar. Naquele momento já foi chamado o sistema, o chatbot já entrou em execução para entrar em contato com você, para você conversar através dele. E aí ele diz, tecle 1 para saber informações sobre internet. Tecle 2 para saber informações sobre crédito. Tecle 3 para falar com os nossos atendentes. E aí, o que você precisa fazer? Ou você tecla 1, ou 2, ou 3. Não tem escapatória, né? Se você digitar alguma outra coisa, ele provavelmente foi programado para isso. Caso digite qualquer outro elemento que não seja 1, 2 e 3, ele dá uma mensagem lá dizendo que não entendeu e repete tudo de novo. Seria um exemplo. Então, os baseados em regras são isso. Aquilo que foi gravado lá no banco de dados ou aquilo que foi programado na sua estrutura, lá na codificação, no algoritmo, deve ser seguido à risca, né? Não pode estar variando, não pode aceitar um outro tipo de cenário, se nem aquele, ok? Já tem aqueles chatbots que utilizam inteligência artificial justamente para fugir dessa limitação, né? Desses chatbots aí que não possuem inteligência. O que eles fazem, os chatbots que têm inteligência artificial? Eles são capazes de identificar a linguagem, eles são capazes de identificar o contexto, e quem sabe, né, eles são capazes de identificar até o humor, a intenção com que a pessoa fala, tá? E isso basta você fazer uma boa base, né, contextual ali de programação. Se você utilizar uma boa base contextual de programação, com a inteligência artificial, você pode fazer o seu chatbot ali estar mais próximo de uma interação, como se fosse humano, tá? Então, essa é mesmo a intenção da utilização da inteligência artificial. Eles utilizam lá um processamento de linguagem natural, né, que seria a nossa LNP, em inglês, né, Natural Language Process, onde esse tipo de linguagem, esse tipo de processamento de linguagem é um teu sistema informatizado analisando o quê? Sentimentos, né, seja pelo tom da voz, seja
pela forma com que você escreveu, seja através da imagem, saber como é que está o seu rosto ali, né, se tiver uma captura de vídeo, tá? Então, a linguagem natural, ela vai capturar as coisas que estão no ambiente. Ela vai pegar aquilo lá que está naquele cenário, tudo que está envolvido no cenário, e trazer aqueles dados para a tomada de decisão dele, né? Para fazer ele pegar essa informação e chegar mais próximo do que é real ali para você, tá? Então, a inteligência artificial, junto aí com a NLP, vem trazer essas características para um chatbot mais inteligente, também. E a cada interação eles se tornam melhores. Por quê? Através do machine learning, tá? Como, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a nossa mesa redonda, hoje de manhã, onde lá eu trouxe um pouco dos conceitos aí da inteligência artificial, e aí é claro que não dá para a gente tratar tudo só numa palestra de 15 minutos, né, sobre inteligência artificial. É claro que a gente ia precisar de muito mais tempo para isso. E aí, para a inteligência artificial, também uma das técnicas utilizadas que compõem esse conceito de inteligência artificial é o machine learning, que é o nosso aprendizado de máquina, tá? Então, sistemas computacionais que utilizam inteligência artificial podem utilizar o aprendizado de máquina para que ele seja um sistema inteligente. E como é que funciona isso? Ele também pode ser alimentado ao longo da sua execução, tá? Por exemplo, ele tem uma base de dados ali já pré-definida, que foi definida ali pelos desenvolvedores, mas aquela base de dados pode ser incrementada de novos dados, né? Tudo através do próprio sistema, tá? Junto com a conversação ali com o usuário. Não precisa o programador ir lá de novo, colocar novas coisas no banco de dados para poder estar fazendo com que o chatbot seja mais inteligente. Ele captura isso nas próprias conversas com que ele já faz. Então, essa nossa aprendizado de máquina seria como uma experiência, a nossa experiência, né? O nosso leque de conhecimento vai crescendo de acordo com a experiência. Então, nesse momento aí, entra o machine learning para os nossos chatbots, tá? Continuando. Então, devido a tudo isso aí que eu apresentei sobre chatbot, qualquer dúvida, deixem suas perguntas lá, que ao final eu vou estar desenvolvendo e explanando mais um pouco sobre isso daí. Vamos agora para a nossa prática, tá? Temos aqui, então, a apresentação da nossa demo. Aqui é de demonstration, tá? Demonstração, não é lá o demo, é a demo, tá? Por favor. Então, vamos lá. Para que a gente possa meter a mão na massa, tá? Para que a gente possa aí estar relacionando todos os elementos e poder entender tudo o que está acontecendo ali no nosso cenário, que eu já vou dizer qual é o cenário, é importante a gente entender alguns parâmetros, é importante a gente entender alguns elementos que vão estar envolvidos ali no nosso cenário, para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais exatas, né? Não é simplesmente falar, coloca isso aqui, aí agora vem... Certo? Não. Tem toda uma explicação ali, todo um conceito da execução do nosso algoritmo, da aplicação dos nossos conceitos. Então, por isso que é importante a gente entender isso que a gente vai estar vendo agora. Antes de nós colocarmos a mão na massa, vamos entender o que é uma intent, tá? Que seria uma intenção, tá? Uma vez que nós vamos utilizar a plataforma Watson, tá? Já me adiantando aqui, nós vamos utilizar a plataforma Watson da IBM, né? Na verdade, nós não vamos estar interagindo diretamente com a plataforma ou com o gerenciador da IBM, tá? Mas ela vai estar envolvida no cenário que a gente vai estar trabalhando. Então, é por isso que é importante a gente entender como é que ela vem apresentar aí todas as ferramentas, né, todos os parâmetros, tá, necessários para que eu possa executar com exatidão aí o nosso cenário. Então, nós vamos estar utilizando a plataforma Watson, que é uma plataforma de serviço da IBM, tá? Mas só que ela é mais para negócios, né? Fazer um chatbot lá para a minha empresa, tá? Ela é utilizada para isso daí, que consiste em realizar aí um processo mais parecido do nosso, né? Do que a nossa mente, a mente humana, tá? Para adquirir uma informação entre um usuário, alguém que vai entrar em contato lá com o sistema, ele vai dar a informação e ela vai trazer de volta. Só que aí esse processamento, antes dela trazer a resposta, é que vai estar incluída aí com a inteligência artificial
deles lá, o Watson, lá da IBM. Bom, então como é que o Watson trabalha? Tá? Que é a plataforma de inteligência artificial que a gente vai estar utilizando. Ele trabalha no formato de intenções. Tá? Quando você define que você quer criar um chatbot, você define quais são as intenções para aquele chatbot. Como assim? Você vai definir o que eu quero fazer a partir dali daquele chatbot. Tá? Então, como o próprio nome já diz, qual é a minha intenção ao começar a digitar ali naquele campo de texto do meu chatbot? Qual é a intenção? O que eu quero ali, naquele momento? Tá? Então, quando a gente for criar o nosso projeto, a gente vai definir quais são as intenções. Olha só um exemplo. Nós vamos criar, por exemplo, um cenário de uma pizzaria. Tá? Para não ficar muito extenso, a nossa pizzaria aí, ela vai vender somente pizza e sucos. Tá? Para não ficar um negócio tão complexo, até porque a gente não tem muito tempo também para estar desenvolvendo isso daí. E qual seria uma intenção? A intenção, uma das intenções da minha pizzaria é pedir pizza. Quando eu ligo, por exemplo, bora pensar num delivery de pizza. Quando eu ligo lá para minha pizzaria, eu ligo com a intenção de comprar uma pizza, de pedir uma pizza, né? De solicitar que uma pizza venha ser entregue até a mim, né? Já que é um delivery. Tá? Então, essa é a minha intenção. Por isso que uma das intenções do nosso cenário aqui seria, por exemplo, pedir pizza. E sempre quando você define uma intenção, você precisa também definir de que forma aquela intenção pode ser acessada. Tá? Como o usuário vai ter que interagir com o sistema para que aquela intenção venha a ser ativada, ela venha a ser reconhecida. É claro que, novamente falando, o Watson utiliza aí aprendizado de máquina, mas antes de tudo, eu preciso dar ali alguns valores para ele começar a trabalhar, até que não precisa ser muitos, né? Mas uns 6, eu acho que é 6 o mínimo lá da plataforma que a gente vai utilizar, uns 6 valores já são suficientes aí para que ele comece a trabalhar, e aí ao longo do tempo ele vai aprendendo, né? Ele vai coletando mais dados para poder futuramente ele estar mais inteligente, né? Para poder ele reconhecer novas formas de chamar aquela intenção. Então, olha só, nós temos aí, por exemplo, a intenção pedir pizza, onde qual é o que irá ativar a nossa intenção. Eu trouxe aqui vários exemplos, como quero uma pizza, a pessoa digita lá, quero uma pizza, eu já estou com a intenção de pedir uma pizza. Me dê uma pizza, por favor. Me entregue uma pizza. Gostaria de uma pizza? Então, você pode alimentar com quantos você conseguir. Naquele momento, você pode estar incluindo quanto mais, melhor. Né? Quanto mais valores de chamadas das suas intenções de você colocar ali naquele banco de dados, naquele teu sistema, vai ser melhor para ele. Tá? Ele vai ter mais recursos, ele vai ter mais elementos para estar comparando, tá? Para poder conseguir executar a ação para o qual você requer, né? Você está requerendo dele. E você pode ser as mais simples possível. Estão entregando pizza? Estão vendendo pizza? Ou simplesmente pizza? Se eu digitar lá pizza, será que ele já pode entender ali que eu quero uma pizza? Creio que sim, né? Porque se eu estou com um chatbot lá, que o chatbot está sendo utilizado para pedir uma pizza, né? Então, só o fato dele colocar pizza, pronto, já está com aquela intenção. Agora, se ele não colocar nada, fica um pouco difícil, né? Saber qual é a intenção dele, porque ele não me deu nada de parâmetro, ele não me deu nenhum valor para eu chamar, qual é a intenção que eu vou chamar. Eu não estou vendo a cara dele. Eu não estou vendo ele para saber se ele está segurando uma pizza, para saber se ele quer pizza ou não. Então fica um pouco mais difícil para o chatbot nesses casos. Mas eu acho que pizza já seria o suficiente. Quero uma, por favor. Olha só, eu não estou nem usando a palavra pizza. Mas aí, como o chatbot é voltado para isso, fica fácil aí do nosso sistema que possui reconhecimento da escrita, identificar que esse uma está se nos referindo a pizza, um artigo, né? Um artigo indefinido aqui, tá sendo direcionado para aquele elemento, pizza. Uma vez que o nosso cenário só vende pizza e suco, né? Então não podia ser uma suco, né? Então ficaria um pouco mais fácil do nosso sistema desenvolver essa separação. Quero uma também, ó, ainda tem pizza? Então são alguns exemplos aí de chamadas, de gatilhos para a nossa intenção de pedir pizza. E aí, não menos importante, né, como ele vai vender pizzas e sucos, olha, a mesma coisa a gente pode fazer para o suco, né? Temos ali uma intenção, toda vez que eu entrar em contato com o meu chatbot, eu vou ter uma intenção também de pedir um suco.
Eu posso pedir pizza, ou posso pedir suco, ou eu posso pedir os dois, né? Posso pedir um de cada vez, ou os dois juntos. E aí, novamente, quais são os gatilhos para chamar essa intenção de pedir suco? O que o usuário tem que escrever ali para poder pedir um suco? Ok? Então, vejam só. Quero um suco, me dê um suco, por favor. Me entrega um suco. Na verdade, eu só fiz pegar o mesmo do outro lá, só que eu só mudei de pizza para suco, né? E aqui também um artigo, ó. Quero um agora. Quero um, já está me direcionando, né, ao suco. Nós conseguimos perceber, devido ao estudo das línguas, né, que a gente teve lá, da língua portuguesa, mas o computador, ele não nasce sabendo isso, ele também precisa passar por um processo de coleta, né, de informações. Aí, ou nós passamos isso para ele, ou a gente espera ele aprender sozinho, né, através aí do aprendizado de máquina. No caso, o Watson, a gente pode fazer os dois, a gente pode já passar para ele, ou esperar com que ele aprenda sozinho, ok? Eu espero que esteja todo mundo aí me ouvindo, acompanhando, né? Beleza. Continuando. Com os parâmetros ainda. Definindo melhor agora o que é uma intent. Já sabemos o que é uma intent. Vamos agora verificar um outro elemento. Olha só, um cenário aí que eu trouxe para vermos os outros e compararmos essa frase. Quero uma pizza de mussarela, por favor. Mussarela, sei lá como vocês podem pronunciar aí, né? Eu vou falar mussarela, tá aqui no nosso português. Quero uma pizza de mussarela, por favor. Então, esse quero uma pizza seria quem? A intenção, é o que eu quero. Eu quero fazer isso, né? Através desse chatbot. Que mais? Um outro parâmetro que nós temos é a entidade. O que seria uma entidade? Seria um valor que tem ali no meu cenário que ele é exato, é estático, não muda, tá? Seria como se fosse um elemento que possui vários valores, mas esses vários valores são únicos. Eu não posso estar ali, por um aprendizado de máquina, estar acrescentando valores ali para aquela variável, para aquele elemento. E um exemplo disso, das entidades, né, seria o sabor. O sabor seria a nossa entidade. Por quê? Porque é algo que é exato ali na minha pizzaria. Eu tenho os sabores lá de 4 queijos, tenho, sei lá, esqueci agora, mista, calabresa. Então, esses valores são únicos. Eu não posso, por aprendizado de máquina, por conversa com o meu cliente, acrescentar um novo sabor para o meu cardápio, sendo que eu nem faço, né? Eu nem consigo, nem tenho ingredientes para fazer esse sabor. Então, não posso acrescentar por aprendizado, né, um sabor lá no meu sistema. Então, esses elementos que possuem ali valores exatos, nós chamamos eles aí de entidades, tá? Então, isso lá, segundo a inteligência artificial do Watson, tá? Lembrando que nós estamos comparando aí com o Watson. O Watson trabalha com intenções, trabalha também com entidades. E nós podemos definir ainda melhor uns sistemas de entidades. Seriam umas características que estão ali no meio da conversa que pode gerar duplo sentido para aquele que não tem conhecimento. Por exemplo, quem é que não tem conhecimento no momento aqui? É a máquina, é o meu computador. Ele não sabe que ao escrever uma, se eu estou me referindo ao numeral ou se eu estou me referindo ao artigo indefinido, né? O artigo indefinido uma lá, que eu coloco entre do gênero feminino, né? Palavras do gênero feminino. Então, por quê? Porque o uma cabe nos dois conceitos. Agora, como eu vou fazer isso? Como eu vou separar isso? A inteligência artificial, junto com alguns sistemas desenvolvidos somente para isso, consegue fazer essa separação. E o Watson possui esse tipo de sistemas, tá? Então, por isso que se nós escrevermos um ou uma lá nos nossos testes, ele vai conseguir encontrar se esse sistema de entidades aí estiver instalado, se estiver executando lá no momento. Tá? Mas só que nós não vamos entrar nessas características aí, uma vez que a gente nem vai mexer com isso no nosso cenário, na ferramenta que a gente vai estar utilizando. Tá? E por último, como parâmetro, nós temos os contextos. Tá? O que seria um contexto lá no Watson, na inteligência artificial ali dos chatbots da IBM? Seria um valor que ele vai guardar em memória somente no momento em que aquele sistema, aquele chatbot,
Quando eu falo sistema, eu estou falando do sistema computacional, daquele programa, tá? Então, é um valor que vai ser gravado somente quando o sistema estiver sendo executado, se estivesse ali sendo executado, né? Eu não necessariamente eu preciso guardar ele no banco de dados. Olha só um exemplo. Quando eu digo lá, quero uma pizza de mussarela, por favor, ele pode perguntar para mim qual o seu nome, e aí eu respondo o meu nome para ele. Quando eu dou meu nome para ele, eu posso gravar, ele pode reconhecer isso daí como um contexto, um valor de contexto. É um valor para aquela conversa. Tá? Ele não vai ser gravado no banco de dados que vai alimentar o chatbot. Ele não vai ser gravado no meio do código do chatbot, porque nem todo mundo se chama Abner. Nem todos os usuários que vão utilizar o chatbot são os Abners, né? Então, seria ruim, né, um chatbot chamar outra pessoa de Abner, que não seja o nome dele. Tá? Então, é um valor que está ali somente para aquele momento de execução. Depois que ele pegou, ele gravou aquele valor como um valor de contexto, e lá no final ele pode utilizar. Abner, a sua pizza já está sendo transportada, já está a caminho da sua residência. E no momento que eu encerrar a minha aplicação, a conversação ali entre o chatbot e o usuário, pronto, aquele valor pode ser apagado. Né? Não necessariamente precisa estar guardado dentro de um banco de dados. A não ser que você queira, por exemplo, futuramente gravar todas as vendas para quem foi vendido. Aí sim você grava lá, né? Mas, antes de você iniciar uma conversa, se você estiver conversando com uma outra pessoa, de um outro número, porque ele gravou teu nome e gravou teu número. Se você utilizar o chatbot de um outro número, tu ainda é o Abner, mas tu está com outro número. Ele não vai saber se tu é o Abner ou não, né? Porque ele não está te vendo, ele não tem não sei, né? Poderia ter, mas um reconhecimento ali para ele saber que tu é o Abner. Né? Utilizar uma câmera e aí nem precisaria perguntar. Mas, o que ele faz? Ele limpa, então, na hora que for executar de novo, ele chama e pergunta quem é, né? Se ele te reconhecer, né? Se você colocar lá Abner, ele já vai lá no banco e já reconhece e já pode, inclusive, por exemplo, te dar opção de sabores de acordo com aquilo que você já escolheu anteriormente. Então, olha só a inteligência artificial aí trabalhando. É para isso que ela serve, para estar melhorando, para estar ajudando, servindo como uma ferramenta de auxílio aí nas atividades. Ok, então, devido a isso que eu apresentei, nós vamos estar agora passando para a nossa plataforma. Qual é a plataforma que nós vamos estar utilizando? Nós vamos estar utilizando aí, ó, o Machine Learning for Kids, que é o nosso aprendizado de máquina para criança, né? Seria o nome da plataforma. Ele nada mais é do que um ambiente guiado para treinar modelos de aprendizado de máquina por texto. Você pode fazer ali um aprendizado de máquina por texto, por número, por imagens e até por sons, né? Você pode estar fazendo esse tipo de aprendizado de máquina. E ele nada mais é do que uma plataforma que trabalha ali juntando o IBM Watts, ele vai buscar lá a inteligência artificial para chatbot da IBM, vai buscar lá e integrar ele junto ao Scratch. Tá? Já sabemos aí que a IBM, né, a plataforma de serviços cognitivos aí, da empresa IBM para negócios, e o Scratch nada mais é do que uma plataforma de linguagem gráfica. A gente vai utilizar ela justamente para tirar aquela limitação de nós termos o conhecimento de uma linguagem de programação. Tá? Nós vamos pegar ali pequenos blocos e organizar, arrastar de um lugar para o outro e montar o nosso algoritmo com aqueles blocos para poder conseguir executar. Tá? E trazer ali um cenário que execute o que a gente quer, né? Execute o nosso chatbot. Tá? Então, o Scratch ele é usado também para o ensino de crianças, assim como o Machine Learning for Kids é também para crianças, mas não quer dizer que nós aqui não possamos aprender também através dele, já que esse é o objetivo do minicurso. Não é limitar em uma linguagem, mas sim passar o conceito de um chatbot sem fixar a uma linguagem de programação e colocar em prática. Vamos construir um chatbot também sem estar limitado a uma linguagem de programação. Ok. Então, já que nós já conhecemos um pouco mais de chatbot, deixa eu parar aqui de apresentar e vou compartilhar a minha tela. Só um momentinho.
compartilhar minha tela para vocês conseguirem verificar aí e nós executarmos, né? Pronto. Estou aqui compartilhando minha tela. E essa plataforma que nós vamos utilizar, ela é totalmente online, tá? Não precisa vocês realizarem download de nenhuma aplicação, de nenhum serviço para o seu sistema computacional, não precisa estar reiniciando o computador, só acessar lá, colocar no navegador, carregar, e é claro que vai depender aí um pouco da sua conexão, tá? Você vai precisar estar ligado, conectado à internet. Então, como nós tínhamos lá na nossa apresentação, nós vamos estar pegando esse endereço aqui, ó, da nossa plataforma, Machine Learning for Kids. Só digitar lá Machine Learning for Kids.co.uk. Tá? Então, para quem for querer digitar, pode estar pegando aí, ó. Machine Learning for Kids.co.uk. Só carregar lá. Vamos colocar aqui no nosso navegador. Beleza. Está aqui a nossa plataforma. Ela é uma plataforma que trabalha com a sua estrutura aí totalmente em inglês. Tá? Mas vocês podem mudar a linguagem dela vindo bem aqui, isso no cantinho. Não dá para aparecer aí, eu acho que por causa do logo do Cimect. Mas bem embaixo aí do logo do Cimect tem lá, Language. Você pode mudar ali para português do Brasil. Muda lá para português do Brasil. Espera carregar. Pronto. Ou se você estiver utilizando aí, fica mais fácil, né? Utiliza lá o tradutor da sua página para ficar um pouco mais fácil. Trazer uma tradução mais aproximada, né? Não é totalmente exata. Então, olha só, ele ensina um computador a que ele diz a jogar, porque ele é utilizado mais para crianças, para criar jogos. Mas no nosso caso aqui, a gente vai criar um chatbot, tá? Seria como se fosse um jogo de chatbots. Ele utiliza ali, ó, ele coleta exemplos, lá as nossas valores para as intenções, né? Ele treina, ele aprende, ele relaciona aqueles valores das intenções para saber o que é o que, de quem é de quem, e ele pode estar recuperando novos valores e acrescentando ali naqueles dados, e também ele tem a oportunidade de fazer com que eu crie, né, um jogo, tá? Crie ali uma interface para interagir com aqueles conceitos. Bom, primeiro, nós vamos estar criando aqui um projeto. Deixa eu sair, que eu acho que ele já logou aqui no meu. Vai aparecer assim para vocês, ó. Tem duas opções. Opções aí para você ter mais informações sobre o Machine Learning. Aqui ele traz alguns projetos já prontos para vocês estarem conhecendo aí, a utilizar a inteligência artificial em vários outros projetos. E ele tem a opção também, deixa eu voltar aqui de novo, tem a opção já de ir para o primeiro passo, é você fazer o login. Tá? Então, você clica lá em primeiro passo, e aí você tem a opção de fazer o registro. No nosso caso aqui, como nós estamos aí para uma coisa bem breve, não vai ter a necessidade da gente estar criando um registro. Inclusive, você pode fazer o download do seu projeto também, para estar acessando futuramente, sem estar com registro. Mas para uma coisa mais a longo prazo, né? No meu caso, eu tenho uma conta aqui registrada para utilizar ali como um professor, que eu compartilho o meu projeto com os meus, né? Se eu for aqui, olha, onde eu quero me registrar, eu posso me registrar como professor ou um líder de clube, né, de programação, ou como um estudante, mas eu só posso me registrar como estudante se eu tiver acesso a algum grupo, né, criado ali por algum mediador, tá? No nosso caso, nós vamos utilizar aqui, ó, sem registrar. Pronto, rapidinho, só experimentar agora, sem registrar. Beleza, já estamos no projeto, tá? Vamos agora criar o nosso projeto. Como é que é o primeiro passo para a gente criar o nosso projeto? Vamos dar um nome para o projeto, clicando aqui no botão adicionar, olha, adicionar um novo projeto. Você pode copiar os modelos aqui, ó, eu cliquei lá em copiar modelos.
você pode ver aqui, ó, tem vários exemplos de aplicações que utilizam a inteligência artificial lá do IBM Watson para comparar. Olha, fazer uma projeção de sobrevivência do Titanic, fizeram aqui uma aplicação para isso, para saber quantos sobreviveriam de acordo com algum cenário aqui que foi definido no projeto. Eu posso dar um título das manchetes de jornais e eles vai me definir, eu acho que a qual jornal pertence aquela manchete, a qual linha está direcionada. Aqui sobre reconhecimento de imagens, eu coloco uma imagem e ele reconhece lá se é gato ou se é cachorro, ele consegue diferenciar isso através lá do processamento de imagem. Então, tudo que a gente está fazendo isso é inteligência artificial, e vários outros exemplos. No nosso caso, deixa eu estar voltando aqui, nós não vamos utilizar um modelo, nós vamos criar o nosso mesmo, né, o nosso próprio projeto. Vou adicionar um novo projeto, vou colocar um nome aqui, ó, Chatbot Pizzaria, tá? Esse vai ser o nome do meu projeto, e como eu já tinha feito um teste, ele já vai me ajudar aí a digitar, né? Para aqueles que... Eu não vou avançar tão rápido para dar um tempo aí para a galera que está acompanhando, dá tempo de digitar, tá? Então, o nome vai ser Chatbot Pizzaria, vocês podem dar o nome do projeto que vocês quiserem. O meu tem a ver com pizzaria, por isso que eu vou colocar pizzaria. O que ele vai reconhecer? Ele vai reconhecer texto, porque ele é chatbot, tá? Ele não é voice bot, para reconhecer sons. Isso aqui é sons, né? Mas eu acho que ele traduziu aqui, ó, sons. É porque além de estar em português, ele ainda estava traduzindo ainda. Não sei por quê. Então, sons, ou imagens, ou números, tá? Nós vamos deixar em texto. E a linguagem, com que linguagem vai ser conversada ali, naquele sistema? Nós vamos escolher o Brasil. Português do Brasil. Tá? Feito isso, só criar. Vai criar o seu projeto. Vamos dar um tempo. Pronto. Criado aí o nosso projeto, criado aí o nosso chatbot, vamos agora alimentar, né? Criado o projeto, na verdade, ainda não criou o chatbot, né? Vamos alimentar ele, colocar as nossas intenções, colocar os valores para as intenções e assim sucessivamente. Então, eu vou selecionar aqui o projeto que eu criei, eu posso excluir ele a hora que eu quiser. Lembrando, gente, não atualizem a página. Por quê? Você não está logado com nenhuma conta. Ele criou uma conta de cache para você, que ele está rodando aqui nesse servidor local nesse momento. Se você atualizar, ele vai atualizar o servidor local e você vai perder aquilo que você tem, tá? Então, não fecha a aba, não atualiza, bora tentar avançar, né? Eu também vou tentar avançar, que eu espero que não aconteça nada, né? A gente acaba perdendo nosso projeto. Mas bora continuar. Chatbots, selecionei ali meu projeto, e aí nós temos 3 possibilidades agora que nós vamos fazer. Vamos treinar, ou seja, nós vamos ali passar os valores para as nossas intenções, vamos dizer o que ele deve reconhecer. Na verdade, a gente já definiu como texto, né? Mas quais são os textos que ele vai reconhecer, né? Como é que ele vai trabalhar? O que ele vai ter que relacionar? A gente vai utilizar esse botão para fazer isso. Aqui no aprendizado e teste, a gente vai colocar ele para aprender a partir daqueles valores que a gente já passou para ele, lá para a base de dados dele, tá? Então, é aqui nesse momento que ele vai estar aprendendo. E o faça seria para a gente começar a projetar lá o nosso cenário, a nossa interface, e aí a gente vai utilizar agora o Scratch aqui nesse momento, tá? Mas bora por fases. Primeiro vamos treinar. Clica lá em treinar. Pronto. E agora nós vamos aqui definir quais são as nossas intenções, tá? Vamos criar grupos, aqui ele diz criar grupos, mas aí como a gente trabalhou com a nossa ideia lá do IBM Watson, seria criar as nossas intenções. Então vamos lá, primeiro vamos definir uma nova intenção. Aqui seria um novo rótulo, tá? Clique lá no botão de mais para adicionar um novo rótulo. Vamos escrever aqui a nossa intenção, que vai ser pedir pizza, né? Você lembra lá? Eu trouxe lá, apresentei lá para vocês, pedir pizza, vai ser uma das nossas intenções.
aguarde lá para ele criar. Ok. E aí vamos adicionar agora os valores, né? O que ele vai tomar como exemplo, como um gatilho para chamar essa intenção aqui, a intenção pedir pizza. Vamos passar esses valores para ele, né? Novamente falando lá, quanto mais, melhor para ele. Vai ter mais elementos para ele estar comparando, para ele ter mais ideia de como o usuário, do que o usuário está escrevendo para saber o que chamar, né? Então, vou colocar aqui, eu quero pizza, seria uma das intenções. Vou colocar várias, tá? Aquelas várias que estavam lá no nosso slide. Quero uma pizza também. São frases semelhantes, né, que vão ajudar lá a inteligência artificial a reconhecer. Opa. Me dê uma pizza. Por favor, né? Vamos ser mais... Vamos ser mais amigável também, né? Me entregue uma pizza, pode ser também. Me entregue uma pizza. Novamente falando, quanto mais você colocar, melhor. Eu não vou encher muito, mas eu vou colocar um suficiente aqui, o mais 7, por exemplo, mais ou menos. Gostaria de uma pizza, por favor. Nesse caso aqui não é uma pergunta. Poderia ser a pergunta, estão vendendo pizza, né? Que é para iniciar a conversa, né? Lá com o seu chatbot, estão vendendo pizza? Isso faz com que a intenção dele é pedir uma pizza, né? Ele pode escrever simplesmente pizza, né? Como eu havia comentado lá. Ele pode também falar, quero uma pizza. Ou somente quero uma, né? Quero uma. Tá? Quero uma. Tá. Eu acho que já é o suficiente. Tá? Se vocês quiserem, podem colocar mais aí, como seriam mais chamadas. Ainda tem pizza. Quanto mais, melhor ali para o aprendizado futuro, né? Do seu... eu acho que está acontecendo um erro aqui no servidor. Provavelmente deve ser a minha conexão, né? Será que está todo mundo conseguindo me acompanhar? Ok, então vamos continuar. A plataforma aqui do Machine Learning, provavelmente para mim deve estar... o servidor aí não tá conseguindo carregar essas informações. Mas bora ver se ele consegue continuar, para a gente não parar aqui o nosso mini curso. E aí vamos para a nossa próxima intenção. Vou criar aqui um novo rótulo. Seria agora de pedir suco, né, já que eu vendo pizza e suco. Tá? Ele, mesmo colocando espaço aqui, ele não aceita caracteres especiais, tá, gente? Você colocar acento lá, ele não vai aceitar. Ele consegue... e o espaço ele substitui aqui por esse underscore, tá? Esse sublinhado aqui, esse underline. Então, uma outra intenção é pedir suco. E aí nós vamos novamente estar verificando aqui como pedir um suco. Seria parecido, né? Quero um suco, por favor. É mais ou menos uma afirmação, né? Coloco ponto. Quero um suco, por favor. Me dê um suco. E aí, novamente, quanto mais informações você colocar, melhor será a interpretação lá do teu sistema, da inteligência artificial utilizada, para que ele possa reconhecer novas formas de chamar aquela intenção. Tá? Vou colocar só mais alguns aqui também.
01, 01. Não pode ser pizza, né? Porque é o caso do artigo aí definido. Posso fazer a pergunta, ainda tem suco? Ou estão vendendo suco? Seria algo bem parecido ali, né? E aí, se você tiver um outro raciocínio aí de como pedir um suco, vai ser melhor para, novamente, o teu chatbot aí estar mais próximo daquela linguagem lá do usuário, né? Para poder ele conseguir reconhecer. Deixa eu ver um último aqui. Gostaria de suco. Gostaria de suco. Pronto. Deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7. Vou colocar mais um aqui para ficar igual. Me entregue um suco, por favor. Pronto. Aí, cada um tem 8 elementos, né, de 8 valores para chamar, 8 gatilhos para chamar essas duas intenções aqui, tá? E agora, como eu falando para vocês lá, o IBM Watson tem como colocar as entidades, né, que seria lá os sabores da pizza, os sabores do suco, só que aqui nós não estamos trabalhando diretamente com o IBM Watson, a gente poderia verificar um novo jeito para fazer essa comparação, transformando ele, por exemplo, em entidade, né? Eu poderia estar criando uma nova entidade, colocando os sabores, como mussarela, eu acho que é assim que escreve, né? Mussarela, calabresa, e aí vou colocar só, deixa eu ver, mussarela, calabresa, 4 queijos, olha só, eu estou colocando aqui textual, né? Literal, 4. E aí, se um usuário, por exemplo, escrever lá o número, colocar o número 4, se tiver no IBM Watson ativada aquela opção lá, os sistemas de entidades, ele vai conseguir diferenciar que o 4 é o 4 do sabor, tá? Do sabor 4 queijos. E não o 4 que eu estou querendo comprar 4 queijos, né? Eu quero comprar 4 vezes um queijo, tá? Quero 4 unidades de queijo, né? Sendo que eu nem vendo queijo, tá? Mas o sistema de entidade pode fazer essa separação aí. E é claro, isso daqui não é uma entidade, né? Como já falei lá para vocês. Os sabores aí, desculpa, ela não é uma intenção, os sabores, ela é uma entidade, tá? Mas só para a nível de clareza daquilo que a gente já tinha conversado lá sobre como funciona o BM Watson. Aí eu vou colocar só mais um aqui. Como acha? Misto. Pronto. Aí 4 valores, agora eu tenho 2 intenções, essas são as minhas 2 intenções. Isso daqui é uma entidade, tá? Que eu nem vou utilizar ela aqui para o nosso cenário, tá? Uma vez que isso daqui não pode ser definida como uma intenção, e isso daqui é a definição das intenções, tá? Mas eu coloquei aqui só para a gente ter uma noção daquilo que a gente está trabalhando. Beleza. Feito isso, nós já definimos aí todos os elementos, vamos agora testar, tá? Tinha uma opçãozinha aqui, não sei se vocês viram clicar, para voltar, tá? Aperte lá em voltar, e a gente já treinou aqui, ó, já foi, treinou, tá aqui as nossas intenções, volta lá para o seu projeto, vamos agora fazer com que ele aprenda, isso daí vai ser automático, o BM Watson é que vai executar isso daí, tá? Então tá aqui, ele vai dizer, o que ele faz agora? Ele vai fazer toda a coleta de exemplos, ó, eu tenho 8 exemplos, 8 gatilhos para essa intenção, e eu tenho mais 8 gatilhos para essa outra intenção, e eu tenho mais 4 gatilhos para essa outra intenção, que nós sabemos que não é intenção, tá? É uma entidade, tá? Então, nós vamos simplesmente desconsiderar isso daí. E vamos apertar aqui, ó, vamos treinar, só apertar lá para treinar, e agora é só aguardar, tá? Dependendo aí de como está a sua conexão, dependendo de como vai estar aí a taxa de download, de upload aí do teu computador, né, do sistema que você está utilizando, ele vai demorar um pouco, né?
E isso depende também de quantas intenções você criou lá, né, de quantos valores tem para ele coletar de dados, tá? No nosso caso, nós temos só 2 intenções, cada uma tem 8 exemplos, né, tem 8 gatilhos, ele não vai demorar muito, assim espero. Vamos estar aguardando mais um pouco. Aqui ele diz que o modelo foi treinado hoje, né, segunda-feira, 16 de novembro, a hora, e ele está treinando, tá? Ele está executando esse treino junto ao cloud, né, que é onde está lá o IBM Watson, né? Está lá no servidor da IBM. Então, ele está fazendo todo esse treino para poder voltar aqui para a nossa plataforma de novo e trazer para a gente. Vamos aguardar, eu posso cancelar o treinamento, mas eu não vou cancelar, vamos esperar ele aguardar. Deve estar para terminar. Eu já fiz treinos maiores e não demorou tanto. Bom, enquanto isso, nós podemos estar visualizando aqui como é que funciona o IBM Watson. Deixa eu só pesquisar aqui para vocês. Ó. IBM Watson Develop. O IBM Watson. Olha só. Deixa eu entrar no site da IBM aqui, que é uma das empresas que trabalha na área de tecnologia, no desenvolvimento de tecnologia da informação e comunicação, né? E um dos recursos dele é o IBM Watson, que é a inteligência artificial para negócios dele, tá? Ele aprende, ele executa, né? E ele faz com que aqueles dados venham ser compartilhados, né? Venham ser interagindo de uma maneira mais dinâmica para o usuário, que é aquilo que a gente está fazendo aqui através do Machine Learning. Mas só que se você quiser ter algo mais característico, algo mais robusto, para fazer realmente uma aplicação, você vai utilizar aqui o painel deles, tá? Eles têm uma ferramenta aqui de painel para criar chatbot propriamente dele, diretamente, tá? Não é algo tão simples assim como o que a gente está utilizando aqui no Machine Learning. Deixa eu ver lá como é que está nosso aprendizado. Pronto, testou. Olha só, ele já terminou, já está avaliado, já fez o treino, ele já reconhece, ele já sabe o que relacionar com o que, e ele está pronto para aprender também, né? Ele está pronto para trazer resposta a partir daquilo que ele aprendeu, e ele está pronto para aprender. Nós podemos simplesmente testar aqui, olha, eu vou digitar algo que tem lá no banco. Quero uma pizza. Isso tem lá no banco, né? Foi o que a gente digitou lá. Vou apertar aqui em testar. Ele me disse, ó, 100% de certeza, né? 100% de certeza de que ele está me referindo com essa intenção aqui, ó. Intenção pedir pizza. Tá? E se fosse algo que não tivesse lá? Deixa eu ver. O que eu escreveria? Está chovendo? Perguntar para ele, está chovendo? Olha só, ele ainda está conseguindo definir lá de sabores. Ele achou essa palavra chovendo aí com algo relacionado lá com sabores. É claro que a gente não vai nem utilizar isso daí porque não é nenhuma intenção, né? Porque deveria dar 100%, né? Se é um sabor, tem que dar 100%, tá? Mas aí a gente pode utilizar, por exemplo, lá os sistemas das entidades que verifica palavras que não foram digitadas corretamente, tá? Então, não é eu aprender, porque senão eu estaria aprendendo a escrever a palavra errada. Eu escreveria lá mussarela, eu escreveria com cedilha, mussarela. E aí, eles poderia dizer para mim que existe mussarela, né, com cedilha, tá? Se ele fosse aí uma intenção, né? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que ele seja uma entidade. Ele não pode dar nem 1%,
né, de comparação, ele tem que dar 0, tem que ser aquilo e pronto, tá? Mas, antes de eu definir o sabor, pode ser que a pessoa digitou errada. E aí, se ela digitou errada, existe uma aplicação só para fazer essa comparação textual, né, do que ele busca ou não. Mas não tem nada a ver com um aprendizado. A gente não pode misturar com um aprendizado. Então, por isso que ele não pode ser considerado aqui, os sabores, como uma intenção. Beleza. Feito isso, bora agora o quê? Botar a mão na massa, né? Vamos botar a mão na massa e criar. A gente já treinou, já fez com que ele aprendesse, né? Aquilo que a gente já deu os valores, a gente já fez com que ele aprendesse acerca daqueles valores, então vamos agora criar o nosso cenário, né? Vamos criar ali a nossa interface. Para criar a nossa interface, como eu já falei, nós vamos utilizar o Scratch. Tem uma versão mais antiga aqui, olha, onde você pode estar utilizando ela fazendo download no computador, ou nós vamos utilizar o Scratch 3, que é uma nova versão do Scratch, e ele pode rodar, inclusive, diretamente aqui também do navegador. Pode utilizar a linguagem Python também, aqui, ó, junto do Machine Learning for Kids. Você pode utilizar a linguagem Python aqui, integrado, ou você pode utilizar o App Inventor para estar criando uma aplicação mobile, tá? Mas, no nosso caso, vamos utilizar a programação em bloco aqui do Scratch. Seleciona lá o Scratch 3, e ele já vai carregar também o Scratch para a gente. Ele só está dizendo aqui que tudo aquilo que a gente criou lá de intenções, de como utilizar ele dentro da nossa programação, que é uma programação, não deixa de ser uma programação, só que é em bloco, né? Mas ele vai se referenciar através desses tipos de blocos aqui, ó, esses blocos pretinhos aqui. E vamos dizer sim, abrir aqui o Scratch 3. Vamos abrir o Scratch 3. Beleza. Tá aqui o Scratch 3 aberto. Novamente falando, não atualizem se você quiser, porque ele não está logado, né? Você pode perder o projeto. Então, de vez em quando, vocês baixem um projeto para ficar mais fácil. Tá? Baixem logo o projeto. Como é que vocês fazem isso? Bora mudar aqui para o português primeiro, olha. Vai aqui nesse ícone de globo. Muda aqui, olha, para português do Brasil. Tá lá no final, português brasileiro. Pronto, já atualizou, já está em português brasileiro aqui, ó, os nossos menus. E aí você pode vir aqui, ó, arquivo, e baixar para o seu computador. E aí ele já vai deixar salvo o projeto aqui, ó. Tá? Eu vou salvar como projeto Scratch, que é o padrão, .sb3. Ele reconhece esse tipo de arquivo aqui. E vou salvar. Salvo lá num lugar que você venha encontrar depois, né? Como eu já tenho, eu vou só substituir. E aí, de vez em quando, avançou um pouco no projeto, arquivo, baixa. Arquivo, baixa. Para que, se, por exemplo, desligar aí, atualizar sem querer, cair a conexão, você tenha como recuperar, né, depois. Tá? Então, de vez em quando, vai lá fazendo esse procedimento aí. Beleza, como é que funciona o Scratch? Para quem nunca utilizou aí o Scratch. Ele funciona aqui apresentando os blocos que nós podemos clicar, olha, segura com o botão direito do mouse e arrasta lá para o meio, e eles se conectam a partir desses crimpos aqui, ó, né, dessas saliências aqui, eles se conectam, e você pode simplesmente arrastar e jogar onde você quiser para estar codificando, fazendo toda a lógica da sua programação aí. Se você quiser apagar, você pode simplesmente segurar e arrastar para cá de novo, olha, que ele some. Tá? Isso daqui é que é o seu projeto. Isso aqui são as suas ferramentas, isso daqui é o resultado final. Por padrão, ele já me traz um ator, bem aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu diminuir bem aqui. Tá aqui, ó. Estão listados todos os atores que tem aqui no nosso Scratch, atores padrões, tá? Nós não vamos utilizar ele, tá? Esse aqui, vamos fazer um próprio nosso, né, para ficar mais legal, mais bonitinho. Então, sem delongas, né, para que o nosso tempo aí nós não temos mais muito tempo para estar explicando como funciona aqui o Scratch, ele na sua totalidade. Aqui nós vamos ver os comandos, o que nós podemos fazer. Nós podemos pegar bloco de notas para movimentar, né, para controle, por exemplo. Controle aqui, o laranjadinho. Clica lá no controle. E eu quero... não, bora no evento primeiro. No evento, que é o amarelo, ó, seleciona esse daqui, ó. Quando a bandeira verde for clicada, porque é quando eu vou dar o start na minha aplicação, é quando eu clicar nessa bandeira verde aqui, ó.
tudo que eu executar, tudo que eu programar, quando eu clicar na bandeira verde, ele faz. Como não está programado nada, ele não fez nada, né? Tá? Então, tudo que eu fizer aqui, quando eu der o start aqui, ele vai executar ou eu posso parar, tá? Nessa outra aba, nós temos as fantasias, que é os cenários, é os nossos atores, que é o elemento que vai estar se movendo aqui pela tela, se você quiser. São pequenas imagens, né, que você vai colocar aí, pequenos vídeos, dependendo do qual é o seu cenário. Um plano de fundo, né, uma imagem de fundo, tudo isso vai estar aqui em fantasias, tá? Você pode criar uma aqui ou você pode pegar uma pronta e arrastar para cá. E algum som, se você quiser incluir, você pode incluir, nós não vamos incluir nenhum som no momento. Então, olha só, um exemplo bem prático de como funciona. Agora, por padrão, nós temos um ator, que é esse gatinho aqui, ó, que é o padrão aqui, ó, o logo do Scratch, e ele tem duas fantasias, ó, que é essa fantasia com a perna mais aberta e essa fantasia que parece mais pulando, que é justamente se a gente fazer a mudança rápida dessas duas imagens, parece que ele está andando, né? E como seria um exemplo disso? Olha, não precisa nem vocês estarem programando aqui esse exemplo que eu vou estar colocando. Seria algo mais ou menos assim, olha, quando a bandeira verde for iniciada, quando o meu sistema for iniciado aqui, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele, deixa eu ver, ele mude, eu vou aqui em aparência, ele, por padrão, aqui, olha, o que ele já está aparecendo, uma fantasia, pode ser a 1, pode ser a 2, tanto faz. E aqui eu quero que ele mude a fantasia, olha, tá bem aqui, ó, vai lá na aparência e mude para a fantasia, e eu posso escolher se eu quero a 1 ou a 2, que são todas as que estão aqui, ó. Se eu tivesse mais uma, ia estar listada aqui também. Então eu quero que ele mude para a fantasia 2, e eu quero que ele se mova, que ele arrede um pouquinho, para dar a intenção que ele está andando, né? Então como é que ele se mova? Vou aqui em movimento, o azul lá, então eu quero que ele se mova, e aí eu defino quantos passos. Tem a ver com uma determinada quantidade de pixels que já foi definida aqui no programa. Eu, fazendo uns testes, já fiz uma movimentação aqui bem básica, seriam 5, não dá para perceber tanto que a imagem mudando, né? Então eu quero que ele se mova 5 passos, né? Para a direita, ele vai se mover para lá, que é o padrão, tá? E aí, depois disso, ele tem que mudar. Ou eu procuro aqui de novo e coloco uma outra fantasia e de novo um outro passo, ou eu simplesmente vou aqui com o botão direito, eu clico em cima daquilo que eu quero carregar, olha, eu quero carregar esses dois aqui, ó. Se eu arredar o lilás, ele move o que está embaixo também, tá? Então eu posso clicar em cima dele e duplicar. E já colocar aqui embaixo, pronto. Mesma coisa, só para se tornar mais rápida. E aí agora é a fantasia 1. Então pronto. Ele vai começar com a fantasia 2, dá 5 passos, muda para a fantasia 1, mais 5 passos, tá? E vamos dar um start aqui, ó. Vamos agora ver como é que ficou. Olha só que foi tão rápido, ele se moveu e ainda mudou a arte, né? Mudou a fantasia. Para que fique algo mais legal, a gente vai fazer com que isso se repita, né? Não precisa você ficar copiando toda hora. É só utilizar um de controle aqui, ó, e vamos pedir para repetir. Ó, repita quantas vezes eu quiser, vou deixar o 10 aqui, e vou colocar tudo isso dentro do repita. Olha, quando ficar mais escuro lá dentro, é quando eu vou conseguir jogar lá dentro. Pronto. Então, ele vai repetir tudo isso daqui. E aí, olha, só fazendo um teste. Olha, ó, ele repetiu 10 vezes, ele mudou de fantasia, só que ele mudou de fantasia tão rápido que a gente nem percebeu que mudou de fantasia, né? Então, bora colocar um tempo de espera aqui, para que dê tempo de meus olhos entenderem aí que ele mudou de fantasia, né? Então, para isso, eu vou utilizar aqui deixa eu ver se é o de controle, espere, ó, tá? Vou colocar aqui, ele vai mudar para essa fantasia, vai se mover, vai esperar, acho que 1 segundo é muito, como é americano, não é vírgula, tá? Não é 1,5, é 1,5, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou fazer a mesma coisa aqui para ele esperar, né? Depois que ele mudar para outra fantasia, ele vai esperar antes de mudar para a fantasia 2 de novo. E bora executar. Tá aí, ó. Até poderia ter colocado
menos tempo, né? 5 segundos é muito, né? Mas aí está mudando e está se movimentando. Então, programação em bloco é assim que vai funcionar. Agora, bora para o nosso cenário, né? Bora lá fazer nosso chatbot, que eu prometo que não vai demorar muito. Como é que vai funcionar? Limpa. Nós não queremos esse nosso ator. Você pode simplesmente clicar aqui, ó. Só clicar aqui, apaga o ator. E eu também não tenho nenhum cenário, nenhuma imagem de fundo. Tá tudo branco aqui, né? Bora fazer isso. Bora pesquisar aqui. Uma imagem, pizza em cima da mesa. Coloca lá em imagens. E eu já tinha procurado uma imagem que vocês podem estar encontrando aí que ficaria legal. Cadê? Vocês podem estar escolhendo qualquer uma imagem aí, tá? Não lembro qual foi que eu peguei. Vocês podem estar escolhendo qualquer uma imagem, só para servir de plano de fundo, né? Você abre a imagem lá, olha. E aí você pode simplesmente apertar com o botão direito aqui e salvar a imagem como, para ser bem mais rápido. Salva a imagem como. Escolhe aonde você quer salvar a imagem. Vê o local lá para você gravar a sua imagem e pronto. Eu escolhi essa daqui, ó. Essa daqui que eu não achei agora. Tá? Mas vocês podem estar escolhendo aí qualquer imagem. Beleza. Voltando lá para o seu Scratch, salvou a imagem que você quer. Vamos aqui nos cenários, nas fantasias. E vamos aqui, olha, selecionar um cenário. E vamos em carregar cenário do meu computador. Vai lá, escolhe o teu cenário que tu acabou de baixar, olha, e aperta em abrir. Tá aqui, ó. Tá aqui o meu cenário agora. Já tá aqui em cenários, olha. Já consigo listar eles aqui. E aí, olha, eu não consigo mexer nele, né? Só apertar aqui em converter para vetor. Converte para vetor. Agora eu consigo mexer ele e redimensionar do jeito que eu quero, tá? Eu quero redimensionar da seguinte maneira. Eu vou colocar ele bem grandão aqui. Deixa eu diminuir o zoom aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Ó, aqui é o resultado, tá? Eu vou deixar essa mesa aqui como um espaço para eu utilizar aqui para escrever o texto, né? Então, para ficar mais fácil aí, de não ter muita informação visual, né? Pronto. Tá aí, esse é o meu cenário, tá? E aí, se eu voltar aqui para o código, dá tal cenário aqui, ó, só que não tem nada de código. Beleza? E eu preciso também de um ator, né? Eu apaguei o scratchzinho daqui. Bora colocar um ator aqui, pesquisa lá, um pizzaiolo. Pesquisa lá, pizzaiolo. Pode pegar qualquer imagem, eu peguei essa daqui, ó. Eu abri lá, já cliquei com o botão direito, salvei como, verifica a pasta lá onde salvou, volta para o Scratch e faz a mesma coisa. Tá? Não, na verdade, no ator, você não vai lá em cenários, tá? Porque como eu quero que ele seja um elemento que trabalhe junto com o código para aparecer balões lá de mensagens, eu não quero ficar colocando isso um por um, até porque o nosso tempo não permite. Eu quero que o Scratch me ajude a fazer isso. Então, por isso que eu vou colocar ele como um ator. Você vê bem aqui, ó, na cara de cachorrinho aqui. E vai enviar ator. Seleciona lá teu pizzaiolo, que já está em PNG lá sem fundo. Pronto, já está aqui o pizzaiolo, tá? Você só vai lá em fantasias, com o teu pizzaiolo selecionado aqui, ó, seleciona ele, vai lá em fantasias e escolhe lá onde é que tu quer que ele fique, né? Novamente aqui converte para vetor e verifica lá onde você quer que fique, tá? Vou deixar mais ou menos bem aqui, que aí ele tem bastante espaço aí para trabalhar, né? Tá? E porque bem aqui, olha, vai aparecer a minha caixa de texto para eu digitar, né? Vou deixar esse espaço aqui para a caixa de texto e o balãozinho da fala dele vai sair por aqui, assim, mais ou menos. Beleza. Pronto, feito o meu cenário, agora bora pro código. O código é facinho. Como? Inicia, controle, evento, na verdade. Quando eu clicar no botão de iniciar, o que ele vai fazer? Eu já vou dar uma conversa padrão para esse pizzaiolo aqui, ó.
e eu vou gravar esse texto dentro de uma variável, dentro de um elemento, para gravar um texto para mim lá, para que sempre que eu quiser, eu vá buscar esse texto, eu não tenho que ficar digitando toda hora. Nós chamamos isso de variáveis, vamos guardar esses valores lá. Então, eu vou falar o seguinte, se eu for aqui em variáveis, já foi criada uma variável padrão chamada myVariable. Você pode estar renomeando ele se você quiser, é só apertar com o nome direito aqui e renomear. Eu vou escrever texto. Não, texto pode ser que dê conflito mais para frente. Vou escrever pizzaiolo. Que é o que vai sair aqui dele, né? Pronto. É a variável aqui, olha. Tá? Eu só apertei com o botão direito e modifiquei o nome dela. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar lá um texto dentro dessa variável. Para colocar esse texto, eu vou utilizar aqui uma variável de controle. Deixa eu ver se é controle. Não, não é controle. Variável. É nas próprias variáveis, né? Desculpa. Vai lá nas próprias variáveis. Vem aqui, olha. Mude. Eu mudo. Eu quero mudar. Eu quero colocar um valor dentro dessa variável aqui, ó. Na variável pizzaiolo. Tá? Que variável é essa? Que texto? Que valor é esse? É um texto lá padrão. Olá. É o texto padrão lá. Toda vez que eu quiser iniciar, esse vai ser o texto padrão. Olá. Bem-vindo à pizzaria. Pronto. Ainda pode dar complementa. Em que posso ajudar? Faz a pergunta lá para ficar algo bem mais intuitivo, né? Tá aí, ó. Olá, bem-vindo à pizzaria, em que posso ajudar? Então, esse texto vai ser gravado dentro da variável pizzaiolo. Beleza. Primeira coisa já foi. Agora, bora fazer com que ele pergunte. Bora fazer ele perguntar isso daí. Né? Para isso, nós vamos utilizar aqui sensores. E vamos dizer, olha, pergunte. Só que não é qual o seu nome. O que ele tem que perguntar? Ele tem que perguntar isso daqui, que está dentro da variável pizzaiolo, né? Então, vamos lá em variáveis, pega a variável pizzaiolo e joga aqui dentro. Pronto. Ele tem que perguntar isso daqui, ó. Olá, bem-vindo à pizzaria, em que posso ajudar? E aí, bora fazer o teste agora para ver se está funcionando. Olha só, está funcionando. Ele já abriu esse daqui padrão, né, que eu falei para vocês, só para não ter que ficar colocando. Ele já colocou lá, bem-vindo à pizzaria, em que posso ajudar? E já me dá um campo de texto, já uma vez que é uma pergunta que ele está fazendo. E esse texto ele vai gravar em uma outra variável padrão para essas perguntas aqui, ó. Que se nós formos aqui em sensores, é a variável chamada resposta, tá? Então, tudo que eu digitar aqui e der Enter e passar para o chatbot, ele vai gravar dentro de respostas, beleza? Então, ele já fez a pergunta, bora agora fazer com que o usuário pegue isso daí, né? Então, bora fazer o seguinte. Vamos aqui nos nossos blocos, olha, aqui no vermelhinho, nos meus blocos, nós temos acesso àqueles blocos lá onde tem a ver com a nossa inteligência artificial, que já foi alimentada e já foi treinada, e vamos fazer o seguinte aqui, ó. Primeiro, bora dizer o seguinte, primeiro vamos verificar se o que ele escreveu lá tem a ver ou não com o meu sistema, né? Então, bora fazer o seguinte, ele vai precisar primeiro reconhecer o que o camarada escreveu aqui e ver quanto de confiança, né? Se é 30%, se é 10% lá, conforme a gente viu lá no teste, né? Então, bora fazer o seguinte aqui, bora pegar um controle, pegar um sim, então, aqui, olha, uma estrutura de laço, o laço sim, então, vamos colocar aqui na nossa estrutura, e aí nós vamos dizer, se o que o camarada digitou aqui, olha, e o que ele digitou? O que foi que ele digitou? O que ele digitou está dentro da variável qual? Pergunta, né? Então, bora pegar aqui em sensores. Pergunta não, resposta, desculpa. Se o que o camarada digitou tiver algum tantos por cento de confiança, então a gente vai precisar utilizar essa estrutura aqui de operadores, olha, para verificar se ele é maior, se ele é menor. Vamos usar essa estrutura de operação aqui, ó.
e jogar o nosso reconhecimento aqui dentro. Então, vai ser o seguinte, se, já posso até jogar aqui dentro, se o que o camarada digitou tiver tantos por cento aqui em número de confiança, né? Eu posso dizer quantos por cento aqui, 50, 70, 20, vou deixar o 50 aqui padrão. Se o que ele digitou tiver alguma coisa relacionada com alguma das minhas entidades lá, das minhas intenções, ele executa o que eu quero executar. Se não, né? Ele vai sair, simplesmente. Mas como eu estou utilizando uma comparação de menor aqui, olha, se a confiança for menor do que 50, nós vamos... Só duplicar ele. Opa, pegou tudinho. Jogar tudo fora aqui, quero só o mood. Então, se o texto que ele digitou for menor do que 50% de confiança, ele vai dizer para mim lá, dentro da variável pizzaiolo, ele vai dizer, desculpe, não entendi. Pronto, isso é bem simples, né? Outro mais detalhe você pode estar brincando aí com essa situação, tá? Então, ele vai mudar o pizzaiolo, ok? Quando ele fez a pergunta, automaticamente ele já abriu o pizzaiolo aqui, tá? Mas como agora eu só mudei a variável, eu ainda não estou mostrando, não fiz uma ação para mostrar isso daqui, caso ele não tenha aqui 50%, no mínimo 50% de confiança. Essa amostra eu vou colocar no fim, tá? Para ele mostrar o valor da variável. Sim, mas se for maior do que 50%, se tiver tudo ok, o que ele está perguntando lá tem a ver com as minhas intenções, com as intenções do meu chatbot, o que ele vai fazer? Agora sim ele vai começar a comparar e trazer de que lado, né? De onde ele está, né? Então vou pegar um outro controle aqui, ó, um outro se, e aí ele vai fazer uma comparação, eu vou utilizar um operador aqui relacional, de igualdade, vou jogar bem aqui, ó, tá? Se for menor do que 50, ele diz desculpa. Agora, se não for menor do que 50, né? Se não, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a comparação lá, olha. Ele vai comparar o texto que ele enviou. Cadê? Deixa eu ver se é esse mesmo. Sim. Ele vai comparar o texto que ele enviou. O texto está onde? Está aqui em resposta, né? Ele vai comparar o texto que ele enviou dentro da inteligência artificial com qual intenção? Se ele for igual à intenção, bora buscar outra intenção aqui. Cadê a intenção? A intenção pedir pizza. Olha só o que eu estou falando agora. Se não for menor do que 50, ou seja, é maior do que 50, tem a ver com alguma das minhas intenções. Agora eu só preciso saber de qual intenção eu estou falando. Bora fazer primeiro para uma intenção. É claro que só vai dar para fazer para essa, né? Eu acho que não vai dar para fazer para as demais. Não vai dar tempo. Mas, fazendo para pedir pizza, eu vou verificar se o texto que o cara digitou aqui tem a ver com essa intenção, pedir pizza. Se tiver a ver, né, tem tudo a ver com a intenção pedir pizza, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Se tiver a ver com a intenção pedir pizza, o que ele vai fazer? Ele vai mudar o texto, né? Ele vai escrever alguma outra coisa. Deixa eu pegar aqui esse texto, o texto aqui do pizzaiolo. Agora, ele vai dizer, sim, porque ele pode perguntar, tem pizza? Quero pizza. Aí você precisa ver um texto mais genérico, né? Para que ele consiga alcançar a resposta de a maioria dos valores, né? Que possam estar entrando ali. Mas, por enquanto, eu vou colocar aqui, sim. Temos pizza. Isso daí é uma análise para você precisaria realizar uma análise para verificar que texto deveria ser colocado aí, né? Tá? E já pode fazer o mesmo para o outro, né? Já que é só copiar e colar aqui, ó. Vamos duplicar esse se aqui, ó. Colocar fora dessa estrutura de se, mas dentro da estrutura do se não ainda. Tá fora da estrutura do se, mas dentro da estrutura do se não.
Só que agora eu não vou mais comparar com pedir pizza, eu vou comparar com o outro aqui, ó, que é o pedir suco. Porque se o cara está falando de pizza, ele vai dar a resposta de sim, temos pizza. Mas agora, se o cara está falando de suco, ele tem que falar sim, temos suco. Dependendo do que o cara escrever aqui, ou ele vai me retornar temos pizza, ou ele vai tornar temos suco. Se tiver menor do que 50%, ele vai retornar desculpe, não entendi. Agora, se ainda tiver dentro dos 50%, mas não tiver nem a ver com pizza e nem a ver com suco, ele teria que dar mais uma resposta para mim, né? Eu poderia colocar aqui, nós não vendemos o que você solicitou, sei lá. Você precisa verificar qual seria o texto que você poderia ter colocado aí, né? Mas para não me alongar mais, antes de nós finalizarmos, né, nós precisamos mostrar agora, depois que nós fizemos todas as comparações dentro da intenção pedir pizza, fizemos dentro da comparação dentro da intenção pedir suco, fizemos o teste de confiabilidade para saber se o que eu digitei lá tem a ver com suco ou com pizza. Agora eu preciso mostrar, além de já estar mostrando aqui a pergunta, eu preciso mostrar o resultado aqui, ó, tá? Porque se eu só executar, e ele não vai dizer nada aqui depois disso. Ele vai simplesmente não dizer nada, né? Então, para mostrar, eu vou aqui no aparência e vou dizer para o nosso ator dizer alguma coisa. Eu quero que ele diga o quê? O que está dentro da variável pizzaiolo, né? Quero que ele diga o que está dentro aqui da variável pizzaiolo. Então, vamos jogar aqui a variável pizzaiolo. Pronto. Então, a intenção é que ele, quando eu clicar no verde, ele vai mudar o texto que está guardado aqui dentro dessa memória. Ele vai gravar esse texto aqui, ó. Tá? Depois de gravar, ele vai fazer uma pergunta para mim, tá aqui, ó, esse tipo de pergunta, com o texto que foi gravado dentro daquela memória ali, que é esse texto aqui. Depois de fazer a pergunta, depois de mostrar o texto para mim, eu vou fazer algumas comparações. Primeiro, eu vou pegar o que o camarada digitou aqui, sendo que o que ele digitou vai estar guardado dentro dessa memória aqui chamada resposta, e eu vou perguntar lá para a minha inteligência artificial. Inteligência artificial, o que ele digitou lá, ele é maior ou menor do que 50% de confiabilidade? A inteligência artificial vai responder. Se ela disser que ela tem menos de 50% de confiabilidade, ele vai mudar o texto do pizzaiolo para desculpe, não entendi. Mas ele ainda não vai mudar aqui, tá? Ele só vai mudar depois que eu apresentar isso daqui. Como eu não cheguei lá ainda, ele ainda não vai mudar. Então ele vai, se ele entrou nesse laço aqui, ele não vai entrar no se não e pronto, acabou, mostrou. Desculpe, não entendi. Mas caso essa condição aqui não seja satisfeita, ou seja, ele tem uma confiabilidade maior do que 50%, então ele vai fazer agora as outras comparações. Ele vai perguntar, inteligência artificial, o texto que o cara digitou lá tem a ver com alguma daquelas intenções lá que eu coloquei com a minha intenção pedir pizza? Se a minha inteligência artificial disser que sim, ele vai mudar agora a variável de olá, bem-vindo, ele vai mudar para sim, temos pizza, e vai mostrar, pronto, esse daqui não vai nem ser executado, né? Porque se tem a ver com pizza, não tem a ver com suco. Mas ele também poderia estar entre os dois, né? Esse daí já você precisa melhorar essa tua lógica aí para poder estar melhorando um pouco mais. E a mesma coisa vale para o suco. E aí, bora só executar agora para ver se funcionou. Ó, para ficar grandão, eu só apertei aqui nesse expandir aqui. Já vou salvar meu projeto, né? Que eu não quero perder, que eu não salvei nenhuma vez. Vou baixar para o meu computador com esse mesmo nome. Vou substituir. Pronto, baixei, já está salvo. Bora executar agora. Olá, bem-vindo à pizzaria em que posso ajudar. Eu vou escrever uma das intenções que tem lá. Quero pizza. Vou dar OK. Por que ele não apresentou? Deve ser porque eu não disse para ele... eu não disse para ele perguntar de novo, né? Então, como ele não perguntou de novo, ele não apareceu aqui no balãozinho para mim.
Para ele pedir, para ele repetir, eu vou só pedir para ele voltar lá para cima. Quando ele chegar bem aqui, volta lá para cima. E aí eu vou utilizar um evento aqui. Deixa eu ver se é um evento. É um controle. Vou usar esse controle sempre aqui, ó. Tá, eu vou colocar logo embaixo do laranjadinho aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar aqui. Embaixo do laranjadinho. E aí, bora pedir para executar agora. Olá, bem-vindo à pizzaria. Vou dizer que quero pizza. E vou dar Enter. Sim, temos pizza, tá? Então, ele encontrou aquilo que eu escrevi tem a ver com a intenção quero pizza. Foi por isso que ele escreveu lá, sim, quero pizza. E se eu escrever, me dê um suco. Para ver se ele chama a intenção de suco. Sim, temos sucos, tem a ver lá com... Eu acho que eu não escrevi me dê um suco lá nos exemplos, não sei. Mas testa, é só vocês testarem com novas formas de escrever, de pedir uma pizza, com novas formas de pedir um suco, que não tem a ver lá com aqueles exemplos que a gente citou, para ver se ele consegue trazer também o sim, temos suco e o sim, temos pizza. Então, tá aí um exemplo de chatbot, né, bem funcional, e aí é só você alimentar, é claro que não é só isso, né, você vai fazer ele bem completão, com todas as suas análises, com toda a lógica de programação, para que venha funcionar bacaninha. Ok, então agora vamos voltar aí para nós vermos algumas perguntas. Tarde novamente. A gente tem algumas perguntas, professor Abner, relativas à questão do chatbot, né? O aluno José Neto, participante José Neto, ele pergunta: o IFPA tem alguma inteligência artificial? Olha, se nós vamos pensar como o IFPA ele utiliza a plataforma do governo, né? O governo lá, se você entrar no site do IFPA, ele tem lá um sistema de busca que utiliza a inteligência artificial, uma vez que é uma plataforma aí nacional, né, para todas as instituições federais. Também, então, nós temos lá um sistema de busca, nós temos a inteligência artificial presente, né, seria um exemplo. Uma pergunta aqui também do Marcos Silva. Ele pergunta qual a linguagem de programação é usada nos chatbots. Mas, assim, eu acho que a gente poderia reformular um pouco, porque, inclusive, o senhor falou algumas linguagens, mas a gente poderia perguntar, assim, qual seria a linguagem mais usada nos chatbots? Pois é, nós precisamos utilizar uma linguagem que ela seja de baixo entendimento para o computador, ou seja, o mais próximo da linguagem do computador, porque ele não pode perder tempo, né, traduzindo uma linguagem que está de alto nível, né, uma linguagem que é mais próxima do usuário, para uma linguagem de baixo nível, que é uma linguagem que está mais próxima do computador. Então, ele não pode perder esse tempo aí de tradução, de entendimento do que o programador tentou passar para ele, né? E aí nós temos várias outras linguagens aí que fazem esse trabalho bem mais rápido, né? Eric Cunha pergunta: chatbots têm sido utilizados em eleições ou na pandemia do Covid? Como pode ser aproveitado esse conhecimento para essa situação de nossa sociedade? Isso está bem presente, né, nesse cenário que nós estamos vivendo de pandemia. Desculpa, não entendi. Na verdade, é mais de uma pergunta, né? São várias perguntas em uma só. Pois é, nesse cenário que nós estamos vivendo, principalmente de pandemia, é bastante perceptível que nós não podemos estar ali frente a frente, né? Não poderíamos, na verdade, né? Estar frente a frente conversando ali com pessoas que não são ali do teu laço ali, né? Próximo de ti. Então, a inteligência artificial pode estar sendo utilizada para fazer esse tipo de interação, né? Onde você vai, por exemplo, nos deliveries, isso é bem comum, cara. Isso é um exemplo mais comum que nós temos. Nos deliveries, seja de alimento, seja de supermercado, ali eles estão sendo utilizados para que as pessoas possam, de uma maneira mais rápida, né? Porque já pensou, eu só tenho uma pessoa gerenciando ali o meu supermercado, e aquela pessoa conversar com
sei lá, com 1.000 clientes que estão ao mesmo tempo tentando fazer uma compra no meu supermercado, vai ser bem difícil, né, fazer esse acompanhamento. Então, o chatbot está aí para isso. É um exemplo de ser aplicado aí em tempo de pandemia. E na eleição, claro, para levantamento de dados, né? Não preciso ter ali, contratar várias pessoas para fazer entrevistas, né, ali em meio à população para saber a intenção de voto, né, ou algo parecido. Basta utilizar um chatbot para fazer esse tipo de atividade. Mais uma pergunta aqui do Luan Farias. Ele pergunta: qual a vantagem de fazer chatbots por meio de um modelo, ao invés de usar um app de chatbot por meio de requisições? Bom, o fato de você utilizar um modelo próprio seu, né, é que você tem total propriedade de como vai funcionar, né? Você pode estar ali interagindo e fazendo qualquer modificação para que ele venha funcionar na sua plenitude. O fato de você utilizar um que não seja um próprio seu, como por exemplo aqui nós utilizamos o IBM Watson, é que nós devemos nos adaptar a ele, né? Mas só que ele é bem completão também, né? A empresa IBM, ela trabalha, ela tem recursos para fazer, para melhorar esse tipo de sistema dele, e eles já tragam algo bem, que é bem expansível aí na área de desenvolvimento, que já vem como uma mão na roda, né? Já vem nos ajudar. Eu já não preciso perder tempo criando a minha própria inteligência artificial, né? Então, basicamente, essa é mais ou menos a diferença. O aluno Everton Rodrigues pergunta: existe alguma forma de garantir a segurança do usuário com relação aos dados pessoais quando mesmo utiliza o chatbot? Pois é, isso trabalha com as requisições, né? De um sistema web, né? Que você vai trabalhar. E aí, hoje, com a diversidade de elementos e componentes que compõem aí a web, hoje em dia, é trabalhado, é projetado e é pensado muito para garantir a segurança, né? Então, sim, é seguro quando você trabalha com requisições aí web, garantir que aquela coleta de dados que você vai trafegar ali entre a aplicação do usuário e entre o servidor lá do chatbot, garantir de uma maneira mais segura, né? Então, é possível sim, assim como acontece em qualquer requisição que você faz, por exemplo, do Internet Bank, ou qualquer outra aplicação que você utiliza web. Por enquanto, e para finalizar, tem uma pergunta aqui, na verdade, eu que estou fazendo, né? Existe alguma possibilidade da criação de um chatbot que ele aprenda sozinho? Por exemplo, a gente vê que alguns momentos na hora de pedir a pizza, ele acabou não entendendo. Mas existe alguma forma da gente criar um chatbot que ele mesmo comece a aprender a novas formas, novos sabores de pizza, enfim. Existe essa possibilidade da criação de um chatbot com inteligência artificial? Sim, o que nós fizemos tem inteligência artificial, né? Ele consegue reconhecer. Eu acho que eu não fui feliz lá no minha exemplificação no finalzinho, que eu já estava meio que apertado pelo tempo aí, né? Mas se nós formos praticar lá e colocar exemplos que não foram definidos lá no treino, ele pode sim reconhecer que é uma intenção de uma pizza. Ele pode também reconhecer esse que nós fizemos. Ele já tem aí o uso da inteligência artificial, IBM Watson. E se eu fosse utilizar ele, por exemplo, se eu passasse a noite toda utilizando lá o chat lá e colocando vários exemplos de pedir pizza, sem alimentar ele diretamente lá no banco de dados, igual como a gente fez na criação lá do nosso projeto, ele vai aprender. Ele já tem ali o machine learning, né? Ele tem ali um aprendizado de máquina, porque ele está utilizando lá o IBM Watson, né? O IBM Watson, como eu expliquei logo no comecinho, ele já trabalha com todas essas definições aí de inteligência artificial. Então, esse nosso projeto aí, ele já está com inteligência artificial. É claro que ele é mais simples, ele não é tão robusto, mas se a gente fosse... Ele também não pode ser comercial, né? Eu acho que não garantia todas essas características que foram comentadas aí pelas perguntas, né? Não garante segurança, não garante confiabilidade também, né? É mais por questões mais didáticas que eu trouxe aí através do Scratch. O Gerson Lima, ele pergunta: então seria adequado o uso das linguagens C
ou C++, já que elas podem ser consideradas de baixo nível ou médio? Sim. Na verdade, qualquer linguagem, né, pode ser adaptada. A linguagem que você vai utilizar para a construção do seu chatbot, ela primeiro deve conversar, né, com o tipo de estrutura que você vai definir para sua inteligência artificial, mas você pode adotar qualquer tipo de linguagem. Ela conversando com a estrutura da sua inteligência artificial, você pode utilizar qualquer linguagem, como eu falei. Você pode utilizar C, pode utilizar Python, pode utilizar Java, pode utilizar qualquer outro tipo de linguagem de programação aí, seja de baixo ou de alto nível, mas como eu já tinha dito, aquelas de baixo nível seriam mais indicadas justamente para evitar com que a inteligência artificial ela leve muito mais tempo do que o necessário, né? Do que você queria para aquele teu sistema. Para finalizar, a gente gostaria de pedir ao professor para que ele deixe as suas considerações finais a respeito do tema. Enfim, para finalizarmos. Professor, só mais um minuto, só uma última pergunta de última hora. Diga. O Leandro, ele está perguntando, ele, de forma que ele não é da área, e ele pergunta se isso é parecido com um aplicativo de compra de tipo de pizza, iFood, Uber. Ele quer saber se esses aplicativos também fazem uso do chatbot, esses aplicativos de iFood, de Uber. Essa é a última pergunta Sim, para a gente. o fato de você estar ali numa aplicação enviando texto e recebendo informações de volta, não tem uma pessoa lá no servidor, do outro lado, te respondendo, escrevendo de volta, igual como você está escrevendo no WhatsApp, conversando com uma pessoa. Isso não existe. Você está conversando ali através de um chatbot, tá? Ele está pegando as informações que estão lá no servidor do iFood, lá no servidor do Uber, e aí ele está trazendo de uma maneira mais amigável, né? Você consegue perceber que ele está trazendo, olá, Abner, você quer pedir pizza, ou a empresa, inclusive não é nem a empresa que está conversando contigo, é o iFood, por exemplo. O iFood diz, a empresa tal já está encaminhando para você a sua encomenda. Então, ali tem um chatbot ali funcionando com inteligência artificial. A gente pede só para o professor Abner fazer suas considerações finais, para que a gente possa chegar aos finalmente da palestra. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer muito obrigado, né, por todos que estão até agora ainda nos acompanhando nessa atividade, onde eu vim aqui com a intenção de trazer a aplicação bem prática da inteligência artificial. Eu espero que todos aí tenham gostado, eu espero que todos tenham conseguido acompanhar, né, para poder a gente disseminar, né? Hoje nós estamos passando pela era da informação, e aí não tem como escapar, nós não vamos escapar, né, passando pela era da informação, da tecnologia da informação e comunicação, sendo que a inteligência artificial ela está incluída aí nesse meio. E é claro que eu não vou conseguir trabalhar somente se eu estiver criando um chatbot, né? Coisas simples que nós venhamos fazer com o uso daqueles conceitos que eu já defini lá para vocês sobre inteligência artificial, já vai ser o suficiente para você estar incluído nesse cenário, tá? Então, não é um bicho de 7 cabeças, mas é claro que vai precisar de um pouco mais de empenho de cada um, caso vocês venham querer estar desenvolvendo mais coisas dentro dessa linha de pesquisa aí. Obrigado. Então, nós tivemos a palestra sobre a inteligência artificial com o professor Abner, e, para finalizar, a gente gostaria de agradecer a participação de todos que estiveram conosco até agora na live e de convidá-los para acompanhar os próximos eventos, as próximas palestras, as apresentações de trabalhos científicos, e gostaríamos de agradecer. E, enfim, a gente vai estar encerrando agora a apresentação do professor Abner. Gostaria de dizer mais alguma coisa?